3 de novembro de 2023, Blumenau, Santa Catarina. Giovanni Ferreira da Silva de Oliveira tinha 29 anos e vivia em situação de rua. Como sempre fazia todos os dias, ele vendia paçocas para quem passasse pelo supermercado onde a esposa de Gleidson Thiago da Cruz trabalhava. Mas naquele começo de novembro, Giovanni teria sua vida ceifada em plena luz do dia, na frente das câmeras de segurança, revelando uma raiva escondida em Gleidson que impactou todo o país. Confira o porquê de todo esse crime sem sentido com quem hoje é a voz da vítima. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, os marque a todos nas mídias sociais, se puder seja membro, se não der, tá tudo certo, desde que você venha comigo até o final dessa conversa que eu vou ter com a doutora Maria Cecília, que é advogada a gente chama de assistente de acusação. Um dia eu explico melhor o que significa, mas é a advogada que representa a vítima durante o plenário. Uma vítima essa que é o Giovanni, que foi uma cena brutal, como vocês viram no começo da abertura, que pegou todos nós impactados. Eu já entrevistei, já tem aqui no canal também, a conversa com o advogado de defesa do autor, que é o Gleidson. É o Gleidson, né? O nome correto, é o Gleidson. E agora nós vamos conversar com a doutora Maria Cecília, que é quem vai ser a pessoa que, em plenário, junto com o promotor, vai buscar pela justiça por algo que nos impactou a todos. Doutora Maria Cecília, seja muito bem-vinda ao canal. Obrigada, Beto. É um prazer te conhecer ainda aqui por vídeo. Sim. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, e tem sempre uma coisa que eu digo, a gente ouve todos os lados aqui, já ouvimos o advogado de defesa, e eu gosto muito de ouvir a voz da vítima, que é dada ou pelo advogado da família, o assistente de acusação, ou pela própria família, quando quer falar também. Esse júri vai ser realizado em junho de 2024, então já fica aqui o convite para falarmos depois do julgamento, se tiver alguma coisa muito surpreendente, para a gente entender como é que foi o pós de tudo isso. Geralmente eu faço também uma análise do pós com a doutora Solange Beretta. Doutora Maria Cecília, esse é um caso que aconteceu em Blumenau, mas eu acho que impactou a todos nós, através das mídias sociais, ele foi muito divulgado, pela agressividade, pela luz do dia, pelas câmeras de segurança em registro real. Era um Big Brother do crime sem você poder votar em ninguém e sem você poder falar corta ou seja uma ficção. E a gente ficou sem saber direito quem são essas personagens, principalmente o Giovanni. Por conta da própria condição dele, e eu queria aqui que a senhora me ajudasse, antes de entrarmos no crime, quem era o Giovanni? Quem era esse rapaz de 29 anos que perdeu a vida e a morte filmada e colocada no mundo inteiro? Bom, o Giovanni, ele faria 30 anos uma semana após o crime, Nossa. né? Exatamente uma semana após. Ele é de uma família muito humilde, né? Que cresceu na periferia da cidade. É um rapaz que sempre tentou trabalhar dentro da medida do possível, mas que se envolveu com a dependência química, né? Então, uns anos antes de falecer, ele passou a usar drogas. Não era um uso contínuo, sabe? Ele usava, daqui a pouco ele melhorava, trabalhava, daqui a pouco tinha uma recaída. E nessas situações de recaída, tanto ele não queria usar droga, né, na frente da família, até porque ele tem muitos sobrinhos, muita criança na família e tal. E a família também não aceitava que ele usasse em casa. Então, quando ele estava nessa situação de uso mais contínuo, um pouco mais abusivo da droga, ele preferia ficar na rua. Quando ele melhorar, ele retornava para casa, certo? Mas mesmo nesse período de
de viver em situação de rua, ele ia semanalmente na casa da família, né? Ele não ficou na rua, esquecido, né? Ele ia semanalmente na casa da família tomar um banho, ver a mãe, os avós, as tias, os sobrinhos. Então, assim, ele nunca perdeu o contato da família, ele não era uma pessoa abandonada. Mas como ele estava nessa situação, ali, o crime aconteceu no início de novembro. Fazia 2 meses que ele tinha voltado para a rua. Eu ia fazer essa Até pergunta há dois quanto meses. tempo? 2 meses antes ele ainda estava na casa dos pais, é isso? Ele estava na casa dos avós, na Dos avós. verdade, né? Então, durante alguns anos, ele ficou nessas idas e vindas, mas a última ida dele fazia 2 meses. Dois Entendi. meses antes ele estava trabalhando, estava tudo tranquilo, mas aí teve uma recaída e aí ele sai de casa toda vez que tem essa situação. Trabalhando em quê? Ele fazia. Quando ele estava fora das drogas, qual era a profissão dele? Olha, ele trabalhou com limpeza, né? Por exemplo, o crime aconteceu em novembro, ali em outubro, não, no meio do ano mais ou menos, teve um evento aqui na cidade, ele trabalhou na limpeza do evento, nessa linha mais ou menos de trabalho, sabe? De fábrica. Ele chegou a ter carteira registrada? Ele chegou a ter Sim, trabalho sim, fixo durante sim, mais tempo? tem. Eu até tinha a carteira dele aqui, mas não tenho agora Não, sem em problema, mãos, mas mas tinha carteira. para entender, porque Uhum, quando a gente vê, eu tinha. até peço desculpas antecipadamente, que pode, eu digo que a idade faz com que a gente tenha já certos maneirismos. E a gente já ouviu, antes se falava mendigo, depois se falou morador de rua, agora se fala uma pessoa em situação de rua. Se eu errar e falar morador de rua, já peço desculpas antecipadamente, que é porque durante a conversa pode vir já, como era o meu comum de se falar até pouco tempo e mudou. Estou tentando atualizar o É, meu é que aplicativo a mental. gente, A gente tenta, porque o termo morador de rua, ele remete a uma situação definitiva, né? E é uma situação que não vai ter volta. É como se a pessoa tivesse nascido na rua e fosse morrer na rua, né? E situação de rua é uma situação temporária, momentânea, que pode, né, passar a ser uma situação antiga da pessoa, né? Sim. Então ela vai voltar para casa, ela vai conseguir um lar e tal. Por isso a gente Infelizmente usa você esse termo, tem, né? infelizmente hoje em dia já se tem moradores de rua dentro desse raciocínio que eu concordo, porque tem pessoas nascendo, Sim. vivendo, infelizmente, não sabendo o que é ter uma casa de Uhum. fato, ter um teto. No Sim. caso do Giovanni, ele tem antecedentes criminais? Ele tem alguma coisa de passagem na polícia? Beto, assim, ó, quando aconteceu o crime, foram buscar boletins de ocorrência dele, certo? E depois a gente pegou os antecedentes criminais e tal. Então, assim, a gente tem de antecedente criminal do Giovanni uma tentativa de furto em 2014. Esse é o antecedente criminal Tá. dele. Na adolescência, ele teve alguns atos infracionais relacionados à droga, certo? Mas primeiro se falou que ele tinha 20 boletins de ocorrência, depois 10 boletins de ocorrência. E eu já expliquei algumas vezes, porque assim, ó, quando você perde um documento, para você refazer o documento, você precisa fazer um boletim de ocorrência. E eu acho que esse número Ah, tá. elevado que apareceu foram de quantas vezes o nome dele apareceu no boletim de ocorrência. Entendi. Certo? Então, assim, ó, se colocar o meu nome lá para pesquisar boletim de ocorrência, vai aparecer todas as vezes, inclusive, que eu advoguei para alguém na delegacia, porque o nome está vinculado ao boletim de ocorrência, mas não significa que cada boletim de ocorrência é um crime. Ah, então, por exemplo, quando roubaram meu carro, quando furtaram meu carro, quando eu perdi, quando me Sim. furtaram o documento, e eu pus, se puxar hoje meu nome, vai aparecer que eu estou ligado a Vai tantos aparecer. boletins, mas na verdade sou vítima, nesse caso, por exemplo, quando Exatamente, se está. exatamente. Tanto que Entendi. quando veio para o processo, os boletins, ele não tinha 10 boletins, tinha, eles encaminharam para o processo só o que era pertinente. Então, seriam boletins de ocorrência de ato infracional, cometido lá com 14, 15 anos de idade, relacionado já à droga, certo? Nenhum crime violento, nem nada assim. E depois, já adulto, uma tentativa de furto que aconteceu 10 anos antes do crime. Nos últimos 10 anos antes do falecimento dele, não teve nenhum boletim de ocorrência, inclusive, nenhum processo, nada.
Você vai entender tudo isso que eu estou perguntando sobre o passado dele, sobre essa parte violenta, que eu ia te perguntar, nenhum crime violento, você já até obrigado já concluiu, porque acho que é importante entender. Quando você pede os antecedentes, não é para a pessoa, não, é para saber qual é o perfil. É um tipo de ele não tem um assalto, ele não tentou assaltar ninguém com Não. faca, com revólver, não tentou matar ninguém, não se envolveu em briga. Isso na polícia. O que a família, ou não sei se ele tem amigos, o que a família relata como era o gênio dele, a forma de ele ser, sem as drogas e com as drogas? Beto, assim, ó, ele não, a personalidade dele como pessoa mesmo, ele não tinha uma diferenciação usando droga ou não usando droga, Tá. sabe? Ele não ficava mais agressivo usando droga, né? Ele não tinha essa personalidade agressiva, certo? Até após o falecimento dele, uma semana depois, nós fizemos um ato lá na frente do supermercado e tal, e várias pessoas em situação de rua apareceram lá e dizendo: Nossa, tanta gente que está na rua que é agressivo e esse cara que, né? Porque assim, se ele fosse uma pessoa em situação de rua que quisesse dinheiro mais fácil, ele estaria furtando, não estaria vendendo paçoca, né? Então, assim, ele é uma pessoa muito amorosa. Então, nós temos, por exemplo, no dia do crime, uma moça fez um vídeo muito bonito com um poema dizendo que ela estava no carro e ele ofereceu a paçoca. Ela disse que não queria, ele disse: Não, mas eu te dou. E deu uma paçoca para ela. Um pouquinho antes dele ser morto, depois a gente vai entrar nesse assunto, ele estava contando para duas testemunhas que ele tinha sido agredido pelo autor, e nós temos imagem que no meio da conversa, ele, pé da vida porque tinha sido agredido, passa uma criança e ele dá uma paçoca, sabe? Quando ele visita a família, né, durante a semana, sempre, a família fala muito, não, toda vez que ele vem, ele traz algum doce para as crianças da família, que são muitos sobrinhos, né? Eles são em 6 irmãos, então ele tem bastante sobrinhos. Então, assim, é uma pessoa muito amorosa, era uma pessoa muito amorosa, mas era uma pessoa que tinha uma dependência química, certo? Só que a gente também não pode generalizar que todo dependente químico é agressivo, Não, e até nem que toda porque pessoa em situação de rua é agressiva, né? concordo, tem até porque dependendo que tipo de substância ele usava, porque tem drogas que deixam a pessoa até mais Crack. era o crack. O crack fica então meio ele chegou a ser internado algumas vezes, ele passou por desintoxicação ou não teve essa chance? Beto, eu vou te dizer que eu não vou saber te responder essa pergunta. Se eu conversei sobre isso com a família, eu não tô lembrada. Tá. É mais para saber, porque 29 anos, né? Ele já deve estar naquela fase também de. Porque sair das drogas não é fácil. As pessoas acham que é só. Se as pessoas não conseguem parar de fumar, de beber, que são drogas lícitas, o que você vai falar de drogas que, para você procurar isso, você precisa estar entrando no seu mais obscuro momento. Principalmente drogas que não são recreativas, essas drogas tão pesadas. Você sabe o que faz, com quantos anos ele começa a usar drogas e por quê? Olha, assim, ó, o que a gente tem do histórico dele, né? O que eu tenho, porque assim, toda conversa com a família é muito difícil cada vez, sabe? Então, assim, às vezes eu até tenho Sim. dificuldade de entrar muito no passado, porque a família tem muita revolta, né? Mas assim, ó, ele cresceu numa região de tráfico de drogas, Então já certo? tinha Uma região facilidade de chegar. Tá? conhecida pelo tráfico. Isso. Então, assim, até no início, eu usava droga mais leve, né? Usou maconha e tal. O crack foram nesses últimos 3 anos. Entendi. Tá. Foi mais no já adulto, né? Então, assim, como ele começou a usar, eu E não, por não, quê, né? E não por tenho essa quê? resposta. O Por que leva a quê? pessoa a isso, até para entender o emocional dele? Ele tem filhos? Foi Não, não tinha filhos. casado? Não tinha nenhuma relação Também não. amorosa? Nada ali, tá. Não, ele tinha. A última recaída que ele teve foi justamente após um término de um relacionamento. Tá, é Ele esse teve um gatilho que eu queria relacionamento. saber. Qual é o gatilho que faz a Isso. pessoa? Essa última ida dele para a rua ali, 2 meses antes da morte dele, foi após o término de um relacionamento. Tá. Você chegou a conversar com essa ex-namorada dele para saber se ele era uma pessoa violenta com ela, Não, alguma coisa? Não, não sabemos. não conversei, não Tá. conversei.
E Mas não aquele. tem nenhum histórico, tá? E naquele dia 3 de novembro, o que vocês conseguem desenhar até um pouco antes? Como ele estava? Se ele estava sob efeito de drogas, se ele não estava? O que você consegue me contar daquele, sei lá, do dia 2 e o dia 3 em si? Como que estava o Giovanni? E o que desencadeou tudo isso? Eu chamo é um registro tão forte do que nós estamos nos tornando como sociedade que eu acho que é perigoso. A gente precisa olhar esse caso até para nós mesmos, nos vermos se a gente poderia ser o autor ou ser a vítima. Então, como é que você me desenha o Giovanni naquele período e o que acontece? Assim, Beto, uns dias depois eu conversei com algumas pessoas em situação de rua que viviam ali com ele, Tá. né? E tinha um rapaz em específico que depois eu acabei não conseguindo encontrar mais, que estava com ele no dia anterior, naquele dia, né? Ele falou: não, ele é o meu parceiro de rua, que era ele, esse rapaz, com a namorada do rapaz, e o cachorro que aparece nas imagens. Tá. Era a família, digamos assim, ali na rua, né? E eu perguntei para ele, eu falei, mas vocês usam droga durante o dia? Vocês usam durante a noite? O Giovanni estava drogado, né? Eu fiz essa conversa com ele. Ele falou para mim, não, olha, a gente usa de noite. De manhã a gente acaba dormindo e à tarde a gente vende doce, né? O Giovanni vendia paçoca, o rapaz também. Então, assim, mais ou menos a rotina deles. Então, eu acredito que no momento do crime ele não estava sob efeito de droga. Até porque o efeito da droga, não, a pessoa não consegue ficar andando na Sim. rua para vender alguma coisa. Até E já te esse pegando, rapaz, desculpa cortar agora, já uma pergunta que é importante. aham, Foi feito o laudo nele, o laudo necroscópio, para ver se ele estava alcoolizado ou com drogas? O ML fez esse levantamento não foi feito o toxicológico nem dele, toxicológico? nem do autor. Não foi feito? Não foi feito. Mas não é de praxe isso, Jesus? Então, Beto, o que aconteceu ali? No laudo cadavérico aparece que foi feita a coleta para o toxicológico. Eu assisti a entrevista do advogado de defesa contigo, ele comentou que tinha sido feito, e eu até pensei, nossa, eu não vi. E aí depois eu fui ver que ele fez um pedido do exame, o doutor Rodolfo, só que já passou o prazo, inclusive o júri já está marcado, né? E assim, é claro que se ele usou, o Giovanni, no caso, usou droga no dia anterior, e a gente não vai contestar isso, porque a gente sabe que ele usava, então é muito possível que no teste apareceria, né? O que não dá para saber se no momento do Ele crime ele estava sob estava. efeito de Tá. droga, né? Agora, do autor a gente não sabe, É que é porque importante, do eu acho que autor dos não dois teve teste. lados. É tão violento É, tudo que eu gostaria de saber de todo mundo, se alguém. Porque a morte de uma. Quando você tem um crime e você conta, é uma coisa. Quando você vê gravado, é mais. A violência uhum, ela não se discute. Então você uhum, torce até para que a pessoa estivesse sob efeito de alguma coisa. Para você olhar e falar assim: não, isso está distante de mim. Eu não estaria drogado, eu não uhum. estaria bêbado. Sabe, é aquela projeção, aquele espelhamento Sim, que você não quer ter. Eu poderia ser ele ou não poderia uhum. ser ele. É por isso que eu acho que poderia Não ter quero sido importante. acreditar, né? Não quero acreditar que a gente está gravando mortes assim, Uhum. daquela forma, e o carro Olha, passando, sabe? O carro passando, o ônibus parando, uma pessoa sendo o morta cara ali, grava o outro gravando. E uma criança, você olha e fala assim: é o retrato de uma sociedade muito perigosa. da Porque barbárie. é da barbárie. E eu acho que o canal ele ajuda É até um que as retrato. pessoas se reflitam sobre si mesmas. Então, tudo bem. Então, a gente não vai ter essa informação. Desculpa te cortar aquele Só momento. sobre, Fala. só sobre o toxicológico, o autor foi para o hospital Sim, pós o crime, porque ele machucou a mão, sim. né, com a faca. E poderia ter sido feita essa coleta, mas Não foi não foi feita, não feito. foi solicitado. Não. Aí nós temos, então você está me contando que ele tinha aquela, vamos chamar de família naquele momento que se forma. O ser humano é aglutinador, né? Poucos são sozinhos, querem ser sozinhos. Então ele tinha esse amigo com essa namorada do amigo, o cachorro que era a família dele. E esse amigo fala que eles usavam à noite, de manhã dormiam e à tarde iam vender paçoca.
Mas naquele dia era de manhã, não era que tudo acontece ou já era tarde? Não, não, era final da tarde. Ah, é final da tarde, tá. 5h59. Eu tinha os 5, eu achava que era pela manhã. Não, é 5h59 da tarde, tem razão. O que esse amigo relata é o seguinte, que eles estavam próximo de um posto de gasolina, conseguiram dinheiro ali para comprar uma caixinha de paçoca, compraram a caixinha, não sei se foi num outro mercado próximo, e o Giovanni disse: vamos para frente do Giasse, que é o nome do supermercado onde ele foi morto. Sim, E esse rapaz falou: não, vamos ficar por aqui. Aí o Giovanni falou: não, lá passa mais carro, tem mais movimento e tal. Aí eles dividiram a caixa. E o Giovanni foi para o semáforo do Giasse e o rapaz ficou perto desse posto de gasolina onde ele estava. entendi. Então, eles se separaram para cada um fazer a venda num ponto diferente, né? Para não ficar dois no mesmo semáforo. É esse o relato desse rapaz que estava com ele ali algumas horas antes. E aí, o que você consegue desenhar porque pelo que a defesa do autor diz, tem dois momentos de encontro. Tem um primeiro, que teria sido o gatilho para o segundo, que é a morte do Giovanni. O que vocês viram com testemunhas que conseguem, ou com as próprias câmeras, como vocês desenham que foi esse encontro que se torna a morte dele? Olha, Beto, assim. Primeiro, eu vou comentar contigo sobre a tese de defesa, para depois a gente desconstruir essa tese, tá? Quando aconteceu o crime, houve um tribunal da internet, Sim. certo? Esse tribunal ele é terrível e ele Todos, é né? fácil, né? Todo mundo é julgador e 2 segundos. E quando envolve uma pessoa em situação de rua, esse tribunal ele se divide, se polariza mais, certo? Por quê? Porque o que o morador de rua fez para merecer isso? A pergunta era essa, e por isso que eu entrei nesse processo, tá, Beto? Porque a família não precisaria de um acidente de acusação, Sim. mas a vítima estava sendo julgada muito mais do que o próprio autor. Então, num primeiro momento, eu até separei aqui, porque a gente vai usar isso no processo. No primeiro momento, a defesa, porque assim, ó, até hoje o Gleidson não falou, tá? Então, tudo que a gente tem é o que a defesa fala em entrevistas, né? Porque também não tem nada no processo, Entendi. tá? O Gleidson não falou no processo, a defesa não trouxe nenhuma narrativa no processo ainda, tá? Então, tudo que a gente tem é de entrevistas. Então, ali no dia seguinte, na audiência de custódia, que depois começou a aparecer as entrevistas, a defesa diz assim, ó, disse que o Gleidson tinha saído do mercado e tinha sido abordado pelo Giovanni de uma forma incisiva e agressiva, que o Giovanni teria filmado o rosto da criança, da filha do Gleidson, e chutado um carrinho de bebê. Aí diz que eles entraram em luta corporal, o Giovanni estaria com uma faca e o Gleidson tirou a faca do Giovanni e matou o Giovanni. Essa foi a primeira versão. Não foi a versão contada aqui. Essa é uma versão que Sim, já na vou chegar época. lá. Aí, porque até então, isso foi no dia seguinte, né? 2 dias depois. Essa entrevista da CNN, do dia 5/11, mas eu vi que foi uma entrevista também dada no dia 4, que foi no dia da audiência de custódia. O crime ocorreu dia 3, final do dia, audiência de custódia dia 4, e, e os jornais, né, e sites publicaram no dia 5. Aí começou a investigação. E aí a polícia achou a imagem do Gleidson indo para casa. Então não dava mais para dizer que ele tinha saído do mercado e tal. E aí mudou a tese. Aí a tese virou o quê? Que ele foi para casa, que o Gleidson foi para casa, pegar o carrinho de compra, porque ele ia fazer compra. E aí, quando ele voltou, ele foi abordado pelo Giovanni novamente, parece que já teria antes, mas ele não especificou muito bem. Giovanni ameaçou com uma faca, ele tirou a faca do Giovanni e matou o Gleidson matou o Giovanni. Essa foi a versão dada no dia 8, porque a polícia já tinha, Tinham já, dois já não dava momentos, para ele dizer que ele não tinha ido saindo para casa. e ele voltando. Isso.
Só que aí, quando se viu as imagens dele saindo, do Gladson saindo de casa e a faca estava no carrinho de compra dele, aí a tese mudou, que foi a tese que a defesa passou para ti na entrevista, que foi a única vez que a defesa fez essa tese até agora, Entendi. sabe? Então, até assisti a entrevista várias vezes para conseguir entender qual vai ser a linha de defesa, certo? Que daí fala que foram dois momentos, e aí ele admite que a faca era dele. Mas até agora, a gente ainda tem pessoas, inclusive, eu vi nos comentários aqui da cidade, quando foi falado, o júri foi marcado e tal, várias pessoas dizendo, mas ele tirou a faca do morador de rua para defender a filha e tal, sabe? Então, assim, essa história de que a faca era do Giovanni, ela ainda está muito, porque só agora ele admitiu. Claro, a polícia já tinha demonstrado que a faca era do autor, mas só agora ele admitiu Mas realmente que a o faca era dele. senso comum não sabia ainda. O senso comum não sabia ainda. Ainda para as pessoas que não viram a entrevista que eu fiz com o Dr. Rodolfo, para elas ela ainda a faca é do morador de rua. É que assim, ó, quando Do parece Giovanni. Do do morador não, da Giovanni, pessoa em situação de rua, desculpa. quando a polícia divulgou a imagem de que a faca era do Gladson, porque existe uma imagem que até acho que tu passou, que aparece assim, ele com um carrinho de compra e a faca é colocada assim num bolsinho de fora. Parece que tem pessoas que não querem acreditar ou tem pessoas que não viram, mas ainda a gente tem na cidade uma grande proporção de pessoas alegando, não, faca era do morador de rua, porque todo morador de rua tem faca, sabe? Aquela situação assim, Transformando em legítima defesa. transformando em legítima defesa. Então, assim, só para te dizer que existem ali várias teses, né? E aí ele coloca assim, ó, na entrevista para ti. Que ele foi ao mercado, que o Gladson foi ao mercado para utilizar o correio, né? Porque assim, aqui o mercado, ele tem, entrando no mercado, do lado já da entrada, tem um correio, né? Tá. E realmente tem imagens que mostram que ele foi ali. Quando ele chega, ele tem dois carrinhos. Os carrinhos são aqueles, não sei se tu conhece, a criança vai e ele tem um cabo de ferro, assim, que você vai empurrando. Isso aí. E aí, depois que a criança cresce, tu tira o cabo e vira uma motoquinha. Ah, tá, não sabia. Ele, Não, não fazia ideia disso. ele tem, depois eu posso te mandar uma foto, mas ele tem um cabo, assim, o adulto vai empurrando a criança. E aí, à medida que a criança cresce e começa a pedalar, você tira o cabo e vira uma motoquinha infantil. Entendi. Ele tinha duas dessas. Isso de acordo com a defesa e realmente está comprovado. Ele foi no correio com duas motocas, a esposa dele encontra ele lá, eles tentam colocar na caixa de correio, na caixa para despachar no correio, uma delas não conseguem porque a caixa é pequena e tal. A esposa dele pega um dos carrinhos e leva para dentro do mercado, Porque porque ela ela trabalha no trabalha lá, mercado, é. Tá. trabalhava, não sei. Trabalhava antes. É. No dia eu sei, agora eu não sei se ele trabalha ainda, né? E ela leva para o mercado. E o Gladson sai com a criança e o outro carrinho, certo? Isso tem imagens, isso foi o que a defesa falou. Até aí, tudo certo. Quando a criança sai com o pai na calçada, as imagens do Giovanni, ele tá vendendo paçoca no semáforo, certo? Aí as imagens tá o pai saindo do mercado e o Giovanni oferecendo paçoca para os carros no semáforo. Quando ele passa ali, sei lá, quatro, cinco carros vendendo, o que que ele faz, como a gente vê que a maioria faz? Provavelmente abriu o sinal, o que que ele faz? Ele volta correndo, para daqui a pouco, quando o sinal fechar, voltar, né? Eles fazem Sim. essa. Quando ele volta, a cena, ela parece assim, ó. O Gleidson com a criança no colo e o Giovanni passando correndo do lado, sentido ao início do semáforo, e ele olha, o Giovanni olha para a criança. Provavelmente é a hora que ele percebe que tem uma criança no colo. A câmera é aquela câmera que gira, sabe? Então, quando volta, já não dá para ver a cena, tá? Quando volta, já aconteceu muita coisa.
Eu calculei a câmera da hora que ela para de gravar esse local aqui, que ela dá a volta, ela demora 30 segundos para chegar novamente nesse local. Então, tudo acontece em 30 segundos, Entendi. tá? Então, ele falou assim: que ele percorreu 50 metros oferecendo a paçoca para a criança. Não tem 50 metros nesse pedaço ali. Ele correu 50 metros, mas ele não tem nem tem 50 metros aquela calçada, Entendi. né? Então tá. E aí, ali, a defesa fala que a vítima, que ele oferece a paçoca, ele nega por questão sanitária, que é uma questão absurda, né? Porque, claro, não sei, quando alguém me oferece, eu aceito, posso não comer, mas eu aceito, né? Sim. É, Ele oferece a E que eles paçoca entram numa para a filha do Gleidson para como criança, para dar para a criança, é isso? Não para para dar para criança. vender, tá? E aí ele diz que entraram em vias de fato, uma discussão e tal. Tem uma testemunha que estava vindo do outro lado, e o que que ela narra? Que isso não, a defesa não narrou, né? A defesa falou, eles até machucou e tal, mas o que que essa testemunha que foi ouvida tanto na polícia como na ação penal? Ela disse que viu o Gleidson com esse cabo do carrinho que eu falei para ti que Que tira, sai, tá? sabe? Ele tirou o cabo do carrinho, que é um cabo de ferro, batendo no Giovanni, e o Giovanni fazendo, se defendendo. A vítima vê o Giovanni apanhando. Não tem nenhum relato de que os dois se bateram. Inclusive, o autor foi para o hospital e ele não tinha nenhuma escoriação. Ou seja, Porque aparece lá já que, teve um primeiro momento de violência, sim. que E é aí esse que primeiro a defesa encontro. narra que os dois entraram em vias de fato. Não foi vias de fato. O Giovanni apanhou. Isso, a testemunha narra essa situação, que ele viu o Giovanni sendo agredido com esse ferro do carrinho, Sim. certo? Aí depois, quando a câmera volta, porque a câmera não pega. Quando a câmera volta, o que que aparece? O Giovanni gesticulando, sabe? Parece o Giovanni na calçada gesticulando. E quando vira a câmera de novo, aparece o autor indo em direção à casa E não dele, tem né? nenhuma outra câmera ali perto que pegasse esse plano de sequência. Não, Só não, essa, tá? não. Uma Pelo pena. menos a polícia só encontrou essas, né? Tá. E aí aparece o Giovanni gesticulando. É aí que a defesa diz que o Giovanni ameaçou. E aí ele fala, que disse que eu sei que tu vai voltar, que a tua esposa trabalha aqui, que tu passa sempre aqui. A defesa alega isso, que a ameaça Sim. recebida foi nessa hora da gesticulação. Embora não tenha nenhuma testemunha que diga que foi falado naquele momento. Mas é óbvio que ele estava pé da vida, né? Ninguém apanha e não fala nada. E até não duvido que fala, eu vou te matar, seu filho da mãe, Ah, não sei o sim. quê, Existe uma né? diferença entre eu É, é falar como- e você pegar uma faca, voltar e matar. Tem uma coisa de Exatamente. falar. E aí, o que que acontece? Nesse meio tempo, enquanto o Gladson vai para casa com a filha, a- nós temos as imagens, né? E aí aparece o Giovanni ali meio, sabe? Aí ele senta, daí ele levanta, daqui a pouco passa um rapaz, que eu acho que ele deve ter simpatizado, né, pelo estilo do rapaz, ele te chama, o rapaz começa a conversar. O cara me bateu, não sei o quê, não sei o quê, mostrou o galo na cabeça, porque já tinha machucado a cabeça com o ferro. E daqui a pouco aquela testemunha que tinha visto ele apanhando, estava justamente indo ao encontro desse rapaz que o Giovanni parou. E essa testemunha vem e vai conversar com eles também. Ele encontra o amigo, aí essa testemunha diz: Nossa, eu vi que tu estava sendo agredido pelo cara, não sei o quê. O que que os dois dizem? Que o Giovanni estava muito nervoso, que ele ficou muito nervoso, que ele falou: eu sei que ele passa sempre por aqui, ele vai ver só, eu vou comprar uma faca para me defender. O Giovanni falou isso para a testemunha. Não significa que ele foi comprar faca, mas ele falou. Não falou da esposa, que sabia que a esposa trabalhava ali, não falou da filha para essas testemunhas. Ele não fez uma ameaça nesse sentido, né?
eu vou pegar a filha, vou pegar a Mostrando que eu esposa que trabalha conheço aqui. mais do que você imagina. Então o Giovanni pode realmente nem saber quem é a mulher dele, não pode nem ter visto ele Acredito que passando não. ali, tá? Porque ele fala, E ele sabe, estava Beto, 2 até meses coloquei aqui, ali ó. antes, né? Ele estava 2 meses naquele local. Uhum, Quando ele, quanto tempo antes ele estava sem morar na rua, sem estar na rua? um ano mais ou menos. E ele, quando estava antes, ele ficava no mesmo lugar? Ele sempre ia Não para sei esse te lugar? dizer. Pelo seguinte, por que eu pergunto isso? É porque a mulher do Gleidson trabalha nesse supermercado há muito tempo, vamos dizer. E ele, Sim. aí o que eu me na entrevista que fiz com o Dr. Rodolfo, o que é trazido, a sensação que eu tenho é que é do tipo, o Giovanni estava lá sempre, então ele estava sempre ali, sabendo. Quando você está no lugar, sempre você começa a reconhecer pessoas, você começa a entender Uhum, as pessoas. Então ele poderia saber quem era a mulher do Gleidson, saber até quem era o Gleidson, no seguinte sentido, não nome, mas saber qual era a dinâmica deles no uhum, dia a dia. Porque é isso que é colocado, que a ameaça que ele dá para o Gleidson é uma ameaça muito construída. Eu sei que sua mulher trabalha aqui, eu sei que é da sua filha, eu vou pegar a sua filha, eu vou pegar. uhum. Não é isso? O que só queria saber se realmente ele É, poderia ter esse tempo de reconhecer e é, conhecer a dinâmica do Gleidson. tem duas coisas, né, Beto? Assim, ele não ficava, assim como a maioria das pessoas em situação de rua, não ficam sempre no mesmo lugar. Tanto Sim. é que um pouco antes ele estava em outro local com um amigo, né? Eu tenho aqui na minha região, por exemplo, eu conheço todas as pessoas em situação de rua aqui, que às vezes eles ficam 15, 20 dias sem aparecer. Aí quando eu paro, por onde tu tava? Eu tava em tal bairro, tava em tal bairro. Então, assim, geralmente não ficam sempre no mesmo Sim. lugar, né? Já tem isso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a defesa construiu essa ameaça depois de ouvir a testemunha. Porque até então, naquelas duas primeiras vezes que eu falei para ti, falaram que tinha proferido ameaças, mas não falou que a ameaça era nesse sentido. Quando a testemunha falou assim, eu até vou ler para ti. A testemunha falou assim, ó, que ele passava sempre ali, que conhece ele, que não sei o quê, sabe? Nesse sentido. E eu entendo que a defesa construiu, é claro, é o papel da defesa, construiu essa fala da testemunha como se fosse a fala que o Giovanni fez para o Gleison. Mas o que se tem no processo é que essa fala foi feita para a testemunha, não para o Gleison, né? Até porque, se tivesse sido, eu acredito que a defesa já teria falado isso no primeiro dia. Em nenhum momento a defesa fala isso, só fala que ameaçou. Entendi. Mas não fala, ele falou que me conhece, que conhece a minha esposa. Não tem isso, sabe? Isso só aparece depois que a testemunha fala. E essa história do Mas celular, continuando. só uma coisa, essa história do celular que ele falou no primeiro, ele tirou o celular, me Não, gravou, minha filha, ele tinha celular, não tinha celular. o Giovanni Não, ele estava não com tinha celular. celular. Tá, então aquilo Não, lá também ele não não. teria, não, isso. Não, e até porque aquelas imagens ali aparece mesmo, ele passando correndo, 30 segundos depois, em 30 segundos depois, não dá tempo de pegar o celular, filmar a criança, apanhar, Ameaçar com né? faca? Seria muito. Pegar a faca, não, Sim. né? Tá. Então, é, agora me perdi onde eu Que a gente estava. estava falando o seguinte, que eu perguntei se E aí ele. conversou com as Isso. testemunhas. Isso. Aí, conversando com as testemunhas, o Giovanni está muito nervoso. Tô te relatando que as testemunhas Claro. conversaram com o Giovanni, certo? Estava muito nervoso, eles começaram, não, mas deixa pra lá, não sei o quê, ó, mas ele falou que ele vai voltar. O Giovanni fala isso para a testemunha, que o Gleidson falou que ia voltar. Mas se acalmaram ali, e aí nas imagens aparecem as testemunhas entrando no supermercado, e o Giovanni fica um pouco sentado, pega a paçoca e começa a vender paçoca de novo. Vida que segue para ele. Vida que segue. Enquanto ele vende paçoca e bem na entrada do mercado, ele tem assim, não sei como chama, aquela parte de cimento assim que divide a calçada da entrada, assim, que Não dá sei, eu não sei se tem palavra para isso, mas eu entendi o que é. Uma coisa que uma separa. Uma muretinha mureta, pequenininha. sim. Que dá para ver na É, imagem, inclusive. isso. Aí aparece o Gleison vindo numa imagem, né, vindo na direção do mercado. Quanto tempo Ele depois para dessa numa primeira briga?
10, 15 minutos mais ou menos, Ele foi a pé para casa ou ele foi de carro, Gleidson? a pé. Ele mora muito perto do mercado. É que eu Morava, sempre né? digo que o Muito próximo. tempo nessa hora vai baixando, né? E você tem o tempo de. Porque teve um tempo de buscar uma faca, voltar com uma decisão. Na verdade, ele toma a Uhum, decisão, vai, pega uma faca e volta. E o uhum. tempo nessa hora ele é mais E, teu amigo para te deixar mais. Eu não vou fazer isso. Refletir sobre. Você foge, daí você sai da violenta emoção, vamos dizer assim. Você teve tempo de sim. reflexão. E é o que acontece com. Desculpa te cortar, mas é o que Não? acontece com o Pois, Giovanni. Ele tá nervoso, baixa e volta a vender a paçoca dele. entendi. Sabe? Então, assim, ele tem um momento ali de raiva. A testemunha fala bem assim: Poxa, ele estava puto, ele tinha acabado de apanhar, Sim, com sabe? galo na A cabeça testemunha devia fala estar assim, doendo, né? mas conversou ali por uns 3 ou 4 minutos com essa testemunha, essas duas testemunhas, e nas imagens aparece ele voltando a vender paçoca. Enquanto ele está ali percorrendo, vendendo a paçoca e tal, aparecem as imagens do Gleidson vindo com o carrinho também um carrinho de compra, aqueles carrinhos mais de feira, assim, né? Um Sim. carrinho um pouco menor. E com a filha, ele para numa lojinha por alguns segundos, 1 minuto mais ou menos, e vem em direção ao mercado. Nesse meio tempo que o Giovanni está ali vendendo, eu acho que o Giovanni não viu que ele estava ali, porque está bem movimentado, é uma rua bem movimentada da cidade. Ele sentou nessa muretinha do mercado. Nós temos imagens do Gleidson indo em direção, e aí a câmera gira, que esse é o problema da câmera girar, e quando a câmera volta, ele já está dando as facadas. Mas existe uma câmera dentro do mercado, na saída do mercado, bem difícil de visualizar, mas dá para visualizar, que o Gleidson chega, coloca a criança no chão, que estava no colo, ele dá 3 passos. O Giovanni está sentado e ele começa as facadas aqui atrás. O Giovanni não nem tentou levantar, Eu ia perguntar, e tem pelas defesa imagens do não dá. Giovanni no Não, laudo? Ele tentando, ele não não dá teve para nem ver. A tempo de imagem é defesa. muito Não longe. digo, mas no É, laudo dele, os legistas, não, ele ele não vê tem. Não, sinal de defesa, ele não teve nem tempo de nenhum. se, ele nem entendeu o Nenhum. que aconteceu, Não, então, porque ele levou as facadas não. por trás. Porque como ele estava sentado mais abaixo, quando o Gleidson chega, ele começa as facadas aqui atrás. Então ele não tem nenhuma facada na mão e nem Aqueles no que a pessoa antebraço, que tenta. seria uma tentativa de defesa. Porque foi muito de inopino, sabe? Eu acho que quem é que ia imaginar que o cara ia chegar Com uma faca. e dar? Então, assim, ó, diferente, porque quando tu perguntou, eu estou usando muito, eu não gosto de falar o que o advogado fala, mas Mas como isso é o um réu ainda júri. não O falou júri sobre. faz assim. No júri se faz isso, Eu sou né? obrigada a falar sobre a tese de defesa, né? Tu perguntou para o defensor se foi na frente da filha, e ele falou, não, foi uns 10, 15 metros depois. Não, foi 3 passos do Gleidson, porque ele coloca a criança no chão, ao mesmo momento que ele pega a faca, ele dá 3 passos e inicia. Então, essas facadas nas costas foi a 3 passos da filha. Ainda com essas facadas, o Giovanni consegue correr, que é aquela imagem que viralizou ali do Giovanni correndo, ele corre em direção ao mercado. Mas como ele tinha muito, eu acho que, né, Três não ia facadas. conseguir. Essas facadas pegaram Ele, áreas nobres que ele teria morrido se não tivesse. Ele morreria com essas 3 primeiras facadas. A gente sabe que eu quero dizer o seguinte: ele teria chance de não morrer com essas 3 facadas. Pegou pulmão, pegou a área nobre do corpo que era definido já. Qual foi a na morte dele verdade, ali? Bom, daí, desculpa, eu cortei aqui. Vamos na dinâmica, continua aí. Aí aí ele sai tá. correndo com essas 3 facadas. Não, eu não sei se foi 3, eu até vou abrir o laudo rapidinho aqui, que daqui Tá, a pouco eu pode já te abrir. conto como foi. Tá. E aí ele saiu correndo em direção ao mercado, né, provavelmente querendo, né, se defender, e ali na entrada do mercado tem muita gente.
Inclusive, uma testemunha que foi ouvida que estava. Lembra que eu te falei que o correio é do lado da entrada? Essa Sim. testemunha tinha ido ao correio com a mãe entrou no correio e ela disse que ela ficou do lado da porta olhando para fora. E quando ela olha, vem o Giovanni estava correndo e ele cai, só que ele cai com as costas para o chão. E aí continuam as facadas Ah, é que aquela no cena que peito, ele fica. que é aquela cena que a pessoa que passou na rua filmou, tá? Deixa eu ver aqui, nas costas. São quantas facadas no total? São 9, não é isso? 18. 18 facadas, 18. Que é o que eu perguntei para o advogado de defesa é, desse homicídio qualificado de violência. Gente, são 18 facadas. 18 facadas você ficar. É muito tempo você ficar. E é difícil esfaquear. As pessoas acham que é só pá. Não, é difícil você esfaquear. São 18. E nas costas foram quantas? Olha, contando costas com essa parte aqui, a parte de trás do braço, 9. Nossa Senhora. Aqui aparece duas na cabeça e mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito nessa Por isso que região eu tinha aqui. 9. Aqui na Então, região da frente são 8 facadas. Que é são aquilo que 8. são as imagens que a gente vê Que de são quem as passou. imagens que pega desde o pescoço até o abdômen. E a morte dele foi por. Qual é a facada fatal? Existe uma facada fatal? Foi. Eu pergunto assim: ele teria tido chance entre as facadas das costas e a facada na frente de ter sobrevivido? Porque existe uma corrida a favor da morte ali, né? Ele corre e ele ainda vai atrás e Uhum. continua esfaqueando. Olha, a última facada foi exatamente na horta. Ah, tá. Então, deixa eu só ver no laudo se tem alguma coisa nesse sentido. Foi o Ó, conjunto. inclusive fala sem sinais ou lesões de defesa. É isso. Ele cai de frente já e de frente É, ele nem se defende, ele já devia estar bem abalado, né? O corpo dele devia e só estar. para te ter uma noção, Beto, da raiva, da força, essa facada final, a faca fica presa no corpo, né? E o laudo fala que ao retirar o instrumento empalado, notamos que a ponta dele estava quebrada e estava fortemente preso à coluna vertebral da vítima. Então, assim, foram facadas. Com muito ódio. Claro, a cena a gente já vê o ódio, né? Mas aí tu pensar que a faca ela chegou a quebrar e a pegar o osso, né? Então, a última foi assim para dizer, não, acabei, né? Acabei e não tem mais chance. E o que eu queria era te matar. Vocês desenharam a personalidade do Gleidson, do autor? Vocês sabem se ele tem antecedentes criminais? Ele era uma pessoa violenta para a construção de personalidade? Não, na verdade, assim, Beto, a gente não tem muita informação dele, tá? Até porque ele não é daqui, né? Ele estava, acho que uns 5, 6 anos em Blumenau, então ele não tem família, que a gente não conhece muito a vida dele, né? Porque a família dele é de outro estado. O que a gente percebe, assim, ó, é que existiu uma raiva, e aí eu acredito que seja muito, muito ligada à questão de vir de uma pessoa em situação de rua, sabe? Eu acho que existe um preconceito, ou conceito prévio sobre essas pessoas, né? Esses dias eu comentei com alguém, alguém falou para mim assim, nossa, Blumenau tem muito morador de rua oferecendo coisa, né? Aí eu falei o seguinte, lá no centro, existe a rua central da cidade, chama 15 de Novembro, a cada 10 metros tem uma loja que vende artigo para celular, e fica um pessoal na porta te oferecendo capinha e película. Acontece isso em São Paulo Opa, também? vários lugares. Muito. Aliás, o que tem de Aí eu loja de falei, capinha, eu não entendo quem compra tanta tanta capinha, né? capinha.
Sim, esses dias, inclusive, eu passei, a minha película tinha rachado, eu tava com o celular na mão, e o rapaz olhou para mim, olha, tua película tá rachada, vamos Tá certo. trocar? Esse é um bom Falei, vendedor. nossa, mas o cara... mas aí eu te pergunto, ninguém reclama dessas pessoas. É que aí não estou falando fazendo juízo de valor, mas é que dentro do que as pessoas estão colocando, esse cara está trabalhando. O morador, a pessoa em Uhum, situação de rua está vadiando. Na cabeça dessa, quando as pessoas têm, eu estou uhum, só trazendo o que eu leio, o que eu vejo, o que as pessoas falam. sim, É aquela coisa, não, ele está trabalhando, você está reclamando do quê? O outro está lá, está fazendo nada, ele que sai da rua, ele... É por isso que eu não tenho, não vou aqui externar nem entrar nesse assunto, porque eu acho que não é o caso do canal. Mas não é é. o foco, Não né? é o foco, mas eu digo. E eu não estou dizendo que eu pense assim, eu só estou dizendo que é o que as pessoas pensam. Quando Uhum, comparam, não comparam dois seres humanos, comparam uma pessoa em situação de rua com uma outra pessoa trabalhando. E é bem assim, tá na rua porque quer. Tá na rua porque gosta, tá na rua porque é vagabundo, ninguém pensa que tá na rua porque tem uma família desestruturada e a pessoa foi jogada naquilo. Ninguém pensa que é uma pessoa que não consegue pagar um aluguel e foi tirado da casinha que morava e em rua continua trabalhando. As uhum. pessoas não olham Mas é isso que eu te essas digo. histórias humanas. Eu sempre tive muito mais interesse em saber o que levou uma pessoa. Porque ninguém quer morar na rua, ninguém quer dormir na rua, ninguém Uhum. quer viver na rua, ninguém. Não, não, vai ter três que gostam da situação. Mas se você chegasse uma pessoa e falasse, eu vou te dar dignidade, eu duvido que ela fale para você que não quer. E a droga não deixa Claro. de ser uma fuga, porque viver naquele inferno. Eu não sei quem uma vez falou, mas também vive drogado. Eu falei, bom, eu no lugar dele, eu ia viver 3 vezes drogado, porque eu ia querer sumir daquele. De ser o lixo para a Uhum. sociedade, né? Aquela coisa, a pessoa tá Uhum. morta e você não olha. Então a gente tem, eu acho que a gente precisa Mas aí tu trabalhar falou a muito isso. palavra certa. Eu entendo que o Gleidson olhou o Giovanni como lixo da sociedade. É isso. É isso que eu Não estou vejo, dizendo que ele sabe? tenha Porque feito assim, isso, eu não posso dar minha opinião nisso. aham, Mas é a situação que as é, pessoas olham a pessoa em situação de rua como lixo mesmo. sobre os antecedentes criminais do Gleidson, ele não tem nenhum processo julgado, mas ele foi processado por furto qualificado, mas o processo acabou prescrevendo. Mas ele respondeu um processo no estado dele por furto qualificado. Ou seja, o autor e vítima tem boletim de ocorrência por furto. São, Uhum. tem, Só que o do autor tentado, né? E o e ele foi da vítima tentado, e o outro é tentado. qualificado. O qualificado significa que ele conseguiu fazer. É isso? Que ele conseguiu, porque não é tentativa, e que teve alguma agravante ali que qualificou, né? Então, bem, Eu não consegui tá. acessar, como o processo é mais antigo, prescreveu, então ele não tem esse antecedente criminal, né? Não vou dizer que ele tem, porque o processo, a ação prescreveu. Eu tentei entrar, como é mais antigo, eu não consegui Mais saber do que informações. se trata. Entendi. Mas tem alguma coisa, é mais por conta. Eu acho que ali vai ser um jogo muito forte durante o júri dessa qualidade de personalidade, no seguinte sentido. Quem é que criou a violência nisso? E eu acho que vai ser um embate forte de vocês, porque você vai ter ali é o Godzilla com o King Kong mesmo, no seguinte sentido, de você ter a força, mas ele não devia nem estar na rua, ele é que está errado, ele é que Uhum. provocou. Não, mas espera, porque foi provocado, vai lá e mata? Então vocês vão ter um bom embate, eu acho que vai ser um embate da sociedade ali, de olhares entre. E eu acho que, espero que depois disso a gente saia melhor, e repensado, e olhando como um todo mesmo. Esse é um caso Como um todo. social, ele é mais do que criminal, ele é um caso social. É um caso que Social, você leva o exatamente. Brasil ali para dentro do, Uhum. Uhum. desse plenário. Isso vai ser uma coisa importante de ser vista ali. Não, e a gente precisa também pensar, sabe, Beto, com relação assim à população de rua. Deixar de ver essa população de rua só como problema de segurança, É, soci- mas ver é como de problema saúde pública. social e de saúde. De saúde, Aqui em exatamente. São Então, assim, Paulo a gente nós tem temos. participado, Fala, a gente desculpa, tem vocês têm. participado aqui de debates com relação a esse assunto, né? Tem aumentado muito, não só em Blumenau, mas em todo o país.
A população de rua tem aumentado, então a gente tem acompanhado muita coisa, e é o que eu já disse, né? Se está aumentando é porque a política pública não tá sendo eficaz, Sim. né? Então, assim, todo momento se fala de segurança, né? Então, assim, não é só segurança, não é só segurança, né? A questão é muito além disso, assim. Então, toda vez que a gente falar em população de rua, pensar só na segurança, a gente está falhando, né? Não, não é só segurança. Eu acho que é uma equação dentro de uma, que fazendo uma Exato. pensata, que eu acho que a segurança está em evitar o tráfico de drogas, por exemplo. Se você consegue coibir o tráfico de drogas, você não vai ter usuários de crack, por exemplo, que é uma droga muito barata e muito destruidora e que gruda na pessoa e é muito difícil de sair. Para a pessoa entrar no crack, ela precisa estar internamente já sem pensar em si mesmo. Você tem que ter essa segurança de evitar o tráfico. Mas eu brinco, né? Mas o tráfico de, assim, mas na cadeia tem celular e droga, então eu não consigo entender. São coisas que você olha e fala assim, é tudo muito. E também, claro, a saúde pública, é uma questão de saúde pública. A polícia também E de não tem o que assistência fazer. social? Total, o que eu chamo de saúde pública em tudo, né? É assistência social, é o saúde como corpo mesmo, como para se a pessoa Uhum. precisa deixar as drogas. Para deixar as drogas precisa de terapia, precisa de desejo, precisa de cuidado, precisa de Precisa de afeto, casa, precisa de casa, de precisa emprego. de emprego. Ai, é uma coisa que eu olho e falo assim. Ai, meu Deus do céu, que espero que alguma É muito difícil, geração né? assista esta nossa entrevista e fale: Nossa, olha, eles estão conversando de uma coisa, o que é isso, hein, que eles estão falando? Desejo muito que o Uhum. futuro possa ser muito melhor, Nossa, que sonho, né? mais digno para todos. E nesse caso agora, aí ele é preso, o Gleidson é preso em flagrante. Ele não corre, ele não foge, né? Ele vai e pega a filha. Não. Porque assim, ó, como ele para, dá essas facadas nas costas e o Giovanni corre para dentro do mercado, e o Gleidson corre atrás, a menina fica parada ali. Ela fica Ela onde fica onde o ele pai a deixou. deixou. E aí, quando ele dá aquela última cravada, ele sai, que aparece ali, Sem que ele inclusive saia e na pega a pessoa que filha. filmou no carro. A gente não conhece, eu Ele não olha a conheço essa mão. pessoa, ela não apareceu. E aí ele vai em direção à menina, é isso. E ali ele já é preso, ele vai para o hospital e é preso no hospital. Não, ali, como teve os gritos e tal das pessoas, porque tinha bastante gente ali, né? Imagina, 6 horas da tarde de uma sexta-feira. Nossa Senhora. O segurança do mercado vem, para ali, fala com ele. Vem uma pessoa que, pelas imagens, eu acredito que seja a pessoa da lojinha que ele parou antes. Conversa com o Gleidson, ele meio que vai saindo com essa pessoa que eu não sei se ele ia. Ele não pareceu querer fugir, eu não sei se ele ia lá para cuidar do ferimento na mão e tal, porque ele cortou, né? Acredito que por conta da força pode ter escapado ali. E aí o segurança, aparece o segurança falando com ele, ele volta e fica ali. Ele não tenta fugir, ele é encaminhado ao hospital, com dúvidas se o ferimento foi causado pela faca ou pela mordida de cachorro, porque o cachorro ficou em cima O na cachorro hora. que é do amigo dele. O cachorro do Giovanni, que era do amigo do Giovanni. Ah. Então, só que assim, ó, pelas imagens não me parece que o cachorro tenha atacado, tá? Eu acho que foi a faca É mesmo, porque ele mas no escorrega. As hospital falaram, pessoas, se não tem a empunhadura, a pessoa escorrega. O sangue é viscoso, ele escorrega. claro. Uhum. E aí ele é preso em flagrante e a prisão é convertida em preventiva, já na audiência de custódia, foi mantida preventiva pelo Tribunal de Justiça e pelo STJ. Aí agora aguardamos a. Tem uma coisa, Beto, que eu queria falar, que eu até esqueci, Claro. que é muito interessante, que é o seguinte: esse supermercado, ele fica numa esquina, certo? Ele pega um trecho de uma rua e de outra. A entrada que aconteceu, imagina mais ou menos assim. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Assim, a Tá. entrada aconteceu aqui. O Gledson mora por aqui, e reto com a rua que ele mora, existe outra entrada para o supermercado. Entendi o que você vai falar. Então, se existia realmente um receio
do Giovanni fazer alguma coisa, ele não precisava ter entrado por aquela porta. Ele teria Ele uma podia ter outra entrado pela forma outra. de entrar. Ele podia ter evitado. Vamos dizer. Não, esse é um crime Teria que evitado. você olha e fala, é a desnecessidade de tudo. Do crime. Uhum. Não que algum crime seja necessário, mas a motivação desse crime, ela é muito nada. Ela é muito perigosa. É uma coisa que, assim, é ruim para a filha do Gladson, do Gleidson, é, Gleison, né? para a mulher do Gleidson, para a família do Giovanni, para a família de todo. É um crime que você fala assim: para quê que uma pessoa se tornou uma criminosa? Uhum. Não tem ligação, não é ódio de pai, não é ódio de mãe, não é ódio do filho, não é ódio do passado. Não, é algo construído em 10 minutos. Mas talvez construído dentro de uma existência que hoje nós temos na sociedade, de olhar essas pessoas como um lixo tamanho que nada vai acontecer comigo, porque ele é lixo. Eu acho que é isso que a gente Exato. precisa olhar isso e falar, não, é um ser humano, é um animal, se fosse um cachorro, é uma vida, não se mata, não se tira, não é, não. Tá com medo, faz boletim de Uhum. ocorrência, vai na polícia, fala, agora Entra não pela outra porta. entrar pela outra porta. Não vai ao encontro de se tornar um assassino, porque é o que se torna. Eu falo para as pessoas, eu falo, gente, cuidado, as pessoas brigam em trânsito e vai. Falo, você quer ir para a cadeia? Uhum. É isso? Teu sonho é esse? Então vai em frente. Mas você quer? Além de tudo, você quer ir para a cadeia? Se você não para porque humanamente não é bom, você pensa que vai fazer na tua vida, porque a partir de aí você se tornou um assassino, não tem mais o que fazer, não tem. Claro. Não tem o que fazer ali. Vocês É vão isso. play. E eu entendo Fala, por que favor. às vezes a gente fica com raiva, né? E aí é como tu disse esses dias na entrevista, que tu pensa, nossa, ainda bem que eu não estava com nada naquele momento que eu poderia fazer Sim? alguma coisa, né? E o tempo, que seja alguns minutos, ainda mais que uma criança junto, penso eu que a Gleidson, por exemplo, ele teve tempo de pensar, não, eu não vou Ele foi estragar a buscar minha a vida. arma, é o que eu falei, eu falo assim, ele foi Exato. buscar a arma. O tempo, nesse momento, ele faz com que você repense e não faça. A violenta emoção, para mim, é o da hora. Você pegar e falar, meu Deus, depois, o que eu fiz? O arrependimento imediato e você não tem mais o que fazer, já foi. Ele Uhum, vai, essa busca, que é o que eu falei bastante na entrevista com o advogado de defesa, ele tem o tempo de não ter feito. tem. Então, esse eu acho que vai ser um bom júri para se ver. Você sabe, vai ser. Minha época falava televisionado. Vai ser. Como é que é? Vai passar na internet? A gente vai poder Gravar. acompanhar Eu ao. acho que não, acredito Não? que não. Até porque o processo está em segredo de justiça, porque tem a imagem da criança, né? Sim. Então, Não vai então acredito ser que não. Aqui em Blumenau até desconheço que algum transmitido. júri tenha sido transmitido. Tá. Sempre bom, eu acho que é bom sempre para a sociedade poder ver também tudo que é transparente, é sempre muito bom. Uhum. Doutora, vocês vão pleitear o que? Homicídio qualificado? O que vocês estão pleiteando? Porque da defesa eles pedem o homicídio qualificado, você não vai pedir, você vai pedir homicídio doloso, aquelas coisas. Sabe, na hora que eu entro nesses termos técnicos eu me perco. Vocês vão pedir o quê? Assim, nós atuamos como assistente de acusação, né? O Então, que o que é autor da pro. ação penal é o Ministério Público, Sim. né? O Ministério Público denunciou e ele foi pronunciado por homicídio doloso, né? Qualificado pelo motivo fútil e pela impossibilidade de defesa da vítima. Então, o que a gente vai pleitear é que seja condenado nas duas qualificadoras. Ele pode pegar Pelo que eu quantos vi, a tese de anos? defesa. Mais ou menos. Olha, Beto, às vezes alguém me pergunta, algumas pessoas me perguntam, eu conversei com a família, a gente diz assim, se fosse um ano por facada, já estaria bom, né? Mas, assim, acredito que entre 15 e 16 anos. E a defesa está pedindo o homicídio qualificado, é isso? Não, o qualificado é o que a acusação está Qualificado pedindo, é né? homicídio. Aí Como é que é? Quando você. Não, aí a defesa, ele falou que ele tem uma tese absolutória, que provavelmente é a Sim. tese de legítima defesa. Ele falou decote da qualificadora, que é o quê? Tentar tirar a qualificadora, né? Provavelmente vai dizer que o motivo
não era fútil porque ele estava se defendendo, qualquer coisa assim, que não tinha, que a vítima teve possibilidade de se defender, né, para tentar tirar as qualificadoras, e o privilégio, que é o quê? É uma condição que abaixa a Era pena isso que eu ia falar, é que é a violenta homicídio emoção. privilegiado. Exato. Então, eu peço desculpas de novo, mas realmente essas partes técnicas do direito, eu me dou o direito de não querer guardar, porque eu guardo muita coisa na cabeça. Porque eu entrevisto pessoas qualificadas como chamo de você, desculpa, como a senhora, e todos os outros advogados que aparecem, a doutora Solange Bereto, então eu me dou sempre o direito de ser um estudante, um aluno dessas histórias. É homicídio privilegiado que fala, né? Que é quando você Privilegiado. é violenta emoção, essas coisas que te tira, Exato. te absolvem praticamente. Assim, eu estou tirando essas teses da entrevista que a defesa deu para ti, Sim, tá? Como a gente não tem a, dentro do processo, o que eu tenho da defesa é tentar não foi uma tentativa de que ele não fosse pronunciado pelas qualificadoras. Mas assim, as outras teses a gente não tem dentro do processo. Então é só pelo que a gente acompanha. sim. É, eu até entendo que existem homicídios privilegiados. Acho que vários deles podem ser. Mas foi que eu sempre acho perigoso em casos como esse é a vítima sair de autor, né? Porque assim, É eu por te isso que matei quando por me sua perguntam, causa. aham, é por isso que me perguntam assim, você é advogada do Giovanni? Eu falei, não, eu não sou advogada do Giovanni, porque o Giovanni é vítima. O Giovanni não precisa de advogado. Certo? Só que, assim, em alguns casos, a vítima ela é tão julgada, tão ou mais que o réu, que eu trabalho voluntariamente nesse processo, tá, Beto? Porque trabalho com pessoas em situação de rua dentro das minhas possibilidades, assim. Então, é um assunto que Motiva. toma meu tempo e meu coração, né? Então, assim, quando a vítima ela é massacrada e julgada tanto quanto o réu, a gente precisa ter uma acusação bem feita, que eu sei que o Ministério Público vai fazer, mas em nome da família dele, a gente está atuando no processo. Tá Eu certo. e minha colega, a doutora Maria Eduarda. Fica então o convite para a gente conversar depois do julgamento para saber como é que foi, o que vocês trazem de análise, até como. De novo, é um ringue da sociedade ali dentro. Mais do que um plenário de júri, é a sociedade em debate. Então, acho que a gente. Para saber como é que foi a visão de tudo e de todos. Mais alguma coisa que você queira me falar? Olha, Beto, eu acho que é isso. Eu até fiz umas anotações aqui, mas falei tudo que eu tinha Passamos por anotado. tudo, tá Eu bom. falo demais, né? Mas assim, as pessoas, a gente só consegue conversar com pessoas que falam demais. Isso é bom, eu falo Sim. pra caramba. Então, assim, eu acho que as pessoas gostam também, por isso que eu acho que o canal tá indo bem nessa mão de poder ajudar as pessoas a se aproximarem mais desse momento que às vezes é tão confuso. E eu acho que é sempre importante ouvir todos os lados. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo e a gente se Eu que volta a se falar agradeço, com Beto. certeza em breve. Muito obrigado. Tá certo, eu que agradeço. Um Um abraço. abraço. Tchau, tchau.